Perante a explosão do número de casos graves devido ao dengue, a Secretaria de Estado da Saúde optou por fazer uma videotransmissão para o manuseio dos casos graves de dengue e para auxiliá-los nesse manuseio. Os nossos convidados que farão essa apresentação, Dr. Benedito Fonseca, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, do campus Ribeirão Preto, e Dr. Carlos Fortaleza, da Faculdade de Medicina do campus Unesp de Botucatu. Então, vamos começar a apresentação. Nós vamos apresentar rapidamente algumas questões relacionadas ao manejo clínico dos casos de dengue. Nós sabemos que vivemos atualmente uma tríplice epidemia, com a dengue, que causa casos graves e óbitos, o chikungunya, mais caracterizado pelo seu quadro incapacitante, e o Zika, com suas complicações relacionadas à gestação, como a microcefalia, ou complicações neurológicas, como a síndrome de Guillain-Barré. Nós vamos focar nos casos de dengue, porque são aqueles que representam maior gravidade e que causam mortalidade significativa. Nós sabemos que há uma ameaça grave sobre o estado de São Paulo, que é a ameaça do dengue do tipo 2. Nós temos um novo sorotipo da dengue que está acometendo populações amplamente expostas ao sorotipo 1. Quer dizer, nós tivemos dengue do tipo 1 na última década, especialmente nos anos de 2015 e 2016, acometendo grandes populações. E nós sabemos que quando um novo tipo da dengue acomete uma população exposta a outro tipo, nós temos uma chance muito maior de casos graves, internações e mesmo de mortes. Nós temos que abordar esse risco neste ano de 2019 de uma maneira que evite a negligência, mas também evite o pânico. E esse risco só pode ser abordado por um controle adequado de vetores, pela organização da rede de assistência e no que concerne especificamente ao momento do atendimento do caso, na identificação, na suspeição da dengue e na identificação dos fatores associados com maior gravidade. Por isso, segundo o que o Carlos falou, todo atendimento inicial de um paciente com dengue tem que ser feita uma avaliação complexa do paciente. Eu acho que uma das sugestões que a gente dá para fazer essa avaliação é o início de um atendimento baseado no aspecto clínico epidemiológico. Obviamente, aqui nós estamos falando de uma situação onde já está ocorrendo os casos de dengue. Então, mas, de qualquer forma, a gente sempre tem que nos perguntar, né? Está havendo a transmissão do vírus dengue na nossa cidade ou região, né? O período do ano, né, que nós estamos enfrentando essa epidemia, ela é compatível com os casos de dengue? Significa, ela está no período do verão, no período das chuvas, no primeiro semestre, né? O Carlos mencionou a infecção secundária por um sorotipo diferente do primeiro, como está acontecendo nesse ano com o dengue 2. Então, isso é um fator de risco para um caso mais grave. Então, a gente já começa aqui a aventar a possibilidade dos pacientes evoluírem de uma maneira mais grave. A importância do dia dos sintomas, porque a gente sabe que, na verdade, os casos mais graves eles vão ocorrer mais para o final da doença, em torno ali do terceiro, quarto, quinto, sexto dia de doença. Então, o paciente também, nesses dias, que procura o atendimento médico nesses dias, ele tem que ser olhado de uma maneira diferente. E, principalmente, há evidências de sinais de alarme. Nós vamos, mais adiante, falar sobre os sinais de alarme, mas se existir a presença dos sinais de alarme, isso já conota um caso grave, um caso mais grave, e esse paciente, então, tem que ser tomado bastante cuidado. A outra característica da dengue, que é um fator de risco muito importante, é a idade. Geralmente, o idoso ele tem uma dificuldade maior de lidar com a doença dengue, particularmente se ele tem comorbidades. Então, aí, isso é um fator de risco ainda mais importante e a possibilidade dele evoluir ainda mais rapidamente para um quadro grave. E a gente tem que sempre avaliar o aspecto social
do paciente que a gente está atendendo, né? Particularmente no idoso. Existe alguém que possa cuidar desse idoso? Porque o que a gente vai falar mais adiante, né, e que vocês muito provavelmente já estão vendo aí na prática de vocês, a dengue, ela causa uma adinamia muito intensa. E muitas vezes o paciente ele não tem forças para sair do seu leito para um local onde ele possa se hidratar. Então, é preciso que tenha alguém que faça isso por ele. Agora, no exame físico, já é importante a gente fazer algumas coisas que possam ainda denotar um pouco da gravidade do paciente. Por exemplo, a hipotensão postural. Isso é muito importante, porque se existir a hipotensão postural, já existe evidência de extravasamento plasmático. Em algumas situações, fazer a prova do laço, porque isso já vai também demonstrar que existe uma propensão ao sangramento desse paciente. E, finalmente, dependendo da gravidade do paciente, a gente vai falar um pouco aqui, o Carlos vai falar da classificação desses pacientes com dengue, talvez aí já fazer uma avaliação do hematócrito e das plaquetas, né? Então, eu acho que tudo isso a gente vai falar agora, vai tentar fazer uma abordagem mais sindrômica dessa situação e o Carlos vai continuar nesse momento. Muito bem. É bastante importante prevenir óbitos por dengue. E pensar, principalmente, por que as pessoas morrem de dengue dentro do contexto de saúde atual. Elas morrem por dengue, em parte, porque há recorrência do dengue em áreas afetadas. Então, nós já falamos anteriormente, quando nós temos um novo tipo da dengue acometendo uma área em que as pessoas já foram acometidas por um sorotipo anterior, nós teremos uma ocorrência de casos mais graves. Falhas na organização da assistência, não ter um local onde se colha um hemograma quando necessário, onde se faça uma hidratação intravenosa quando necessário e, principalmente, o não reconhecimento dos sinais de que um caso vai evoluir com maior gravidade. O não reconhecimento dos casos graves por parte dos profissionais de saúde é, sem dúvida, um fator proeminente na ocorrência dos casos de morte por dengue. Por essa razão, nós temos trabalhado com o estadiamento clínico da dengue em grupos que nos ajudam a direcionar a abordagem tanto clínica quanto laboratorial e terapêutica. Nós temos no grupo A, que é caracterizado como dengue anteriormente chamado clássico, sem manifestações hemorrágicas, sem sinais de alarme. Nós já temos o grupo B, em que há um paciente com alguma manifestação hemorrágica, que pode ser espontânea, pode ser uma prova do laço positiva, também no grupo B estão os pacientes que possuem alguma comorbidade relevante. Temos o grupo C, que é aquele em que há presença de sinais de alarme, nós descreveremos adiante os sinais de alarme, ou uma queda importante na contagem de plaquetas no hemograma, mas ainda na ausência do choque, quer dizer, o paciente ainda está hemodinamicamente estável. E, por fim, o grupo D, em que há já a instalação do sinal de choque e, portanto, trata-se de uma emergência médica de grande gravidade. Sinais de alarme que mencionamos são caracterizados por dor abdominal severa, vômitos prolongados, pode haver uma cessação da febre ou mesmo uma mudança abrupta da febre para a hipotermia e alteração do nível de consciência. É importante saber que esses sinais eles vão acontecer ali entre o 3º e o 6º dia dos sintomas, que é exatamente quando ocorre o choque, que é a principal causa de morte na dengue. Mas um profissional de saúde atendendo um caso de dengue pode estar atento a alguns alertas iniciais, como o desaparecimento da febre, como hemogramas mostrando que as plaquetas estão diminuindo ou que o hematócrito está aumentando. Então, pensando nesses grupos A, B, C e D, como se organiza, onde se atende esse paciente, o que é necessário fazer para cada um desses indivíduos? O grupo A, que é o grupo menos grave, que vai corresponder à maior parte dos casos de dengue, pode ser atendido com bastante tranquilidade em unidade básica de saúde ou um consultório.
É um paciente que, quando, após o atendimento, será prescrita uma hidratação oral para ele. É desejável que se colha um hemograma para que se avalie entre 2 e 5 dias depois desse atendimento e que esse paciente seja alertado quanto à possível ocorrência de sinais de alarme, que se dê a conhecer esse paciente quais os sinais de alarme que podem surgir no decorrer da doença. O grupo B, que é aquele em que nós já temos uma manifestação hemorrágica ou a presença de uma comorbidade, ele ainda pode ser atendido na unidade básica de saúde, mas com muita frequência o atendimento será realizado num serviço de pronto atendimento. É um paciente que, enquanto é atendido, há necessidade de que se colham hemograma, bioquímicos e o coagulograma, que se introduza uma hidratação oral ou endovenosa, mas que esse paciente só seja liberado do local de atendimento após serem checados os exames e verificado sua estabilidade clínica. Temos, então, o grupo C, aquele grupo com sinais de alarme que nós descrevemos anteriormente. Esses são pacientes que precisam ser internados. Eles podem ser internados num hospital secundário, podem ser internados numa unidade mista, podem permanecer internados no pronto-socorro, mas eles precisam permanecer por um maior tempo, sendo hidratados por via endovenosa e devem repetir os seus hemogramas e exames em regime de urgência. E só receberão alta após a normalização clínica e laboratorial. Por fim, os pacientes que têm instabilidade hemodinâmica, os pacientes com choque, são aqueles pacientes que necessitam de cuidados críticos, que serão idealmente internados em unidade de terapia intensiva, onde colherão hemograma e todos os exames de urgência, onde será feita uma hidratação endovenosa, quando possível, muito vigorosa, e uma reavaliação contínua até a melhora. É importante entender o significado dessa melhora e os critérios para a alta desses pacientes de um hospital. Sempre que a gente interna um paciente, obviamente, vai ter o critério clínico para a alta desse paciente. E é importante que a gente siga alguns critérios e não faça a alta precoce desse paciente, porque isso pode significar um agravamento do quadro e esse paciente tenha que voltar e muitas vezes ele não vai conseguir ser atendido da mesma maneira como se ele já estivesse internado. Então, alguns critérios que a gente leva em consideração é a ausência de febre durante 24 horas, sem a necessidade do uso dos antitérmicos, uma melhora visível, aí realmente o feeling do médico, né? Uma melhora visível do quadro clínico na avaliação diária, o hematócrito normal e estável nas últimas 24 horas, as plaquetas em elevação e acima de 50 mil, isso, na nossa experiência, é um critério muito importante, porque muitos dos pacientes que são encaminhados para a nossa internação, eles são encaminhados por causa de uma plaquetopenia importante. A estabilização hemodinâmica durante as 24 horas, particularmente naqueles pacientes do grupo C e D, né? Se houver algum tipo de derrame cavitário, como, por exemplo, facilmente visto por um derrame pleural, esse derrame tem que ser, já estar em reabsorção e que não tenha nenhuma repercussão clínica. E, finalmente, uma das coisas que a gente sempre leva em consideração, isso para todos os pacientes, em todos os grupos, o retorno do apetite. Quando o retorno do apetite acontece, a gente praticamente considera que o paciente ele está curado. Mas para que isso seja feito, né, para que a gente consiga avaliar esse paciente de uma maneira adequada, a gente precisa criar condições para que isso aconteça. E por isso que é extremamente importante a organização do sistema de saúde. Como nós falamos anteriormente, uma das causas de morte dos pacientes com dengue é não se ter uma organização da rede de modo a prover a cada paciente o nível de atenção que ele requer. Então, é preciso pensarmos que, quando temos o quadro de dengue tipo A, o que nós precisamos é de um bom profissional de saúde que o atenda e que identifique, suspeite de dengue e oriente o paciente quanto à hidratação oral e à possível ocorrência de sinais de alarme durante o quadro clínico. Um paciente que tem um quadro caracterizado como dengue B,
ele já é um paciente que precisa estar em algum local onde exames laboratoriais possam ser colhidos, e ele não deve receber alta antes desses exames laboratoriais terem os seus resultados avaliados pelo profissional. Por fim, como já falamos anteriormente, o caso C necessita de uma internação, idealmente numa enfermaria, pode ser um hospital secundário, pode ser uma unidade mista, e o caso D necessita de UTI. Cada município, de acordo com suas características, pode ter ou não todos esses recursos, mas ele precisa fazer um acerto com suas referências, de modo a que todos os pacientes possam ser atendidos conforme a sua gravidade. Portanto, o desafio é que nós capacitemos os profissionais para a suspeição e estadiamento da dengue, que nós organizemos a assistência para um atendimento estruturado conforme a gravidade e que nós façamos um segmento adequado, de modo que não se percam as informações em consultas repetidas, como vimos acontecer no passado. E daí a importância do cartão dengue. É importante ainda, em termos de acerto da rede, que o horário de atendimento das unidades básicas de saúde durante uma epidemia de dengue seja estendido, inclusive aos finais de semana, a não ser que haja um serviço de pronto atendimento que, de fato, dê conta daqueles pacientes mais graves. Os serviços de assistência improvisados podem ser necessários numa situação de falta de controle da dengue, uma situação de um grande número de casos, são o que nós chamamos de dengários ou salas de atendimento de dengue, onde se pode correr um soro, onde se pode fazer uma avaliação daqueles casos do tipo B e do tipo C com maior critério. As equipes têm que ser capacitadas, todos devem saber suspeitar de dengue, caracterizar os quadros de dengue segundo a gravidade em A, B, C, D. Os fluxos têm que ser pactuados. Como nós falamos anteriormente, nem todo município tem um hospital, nem todo município tem uma UTI no seu hospital, mas pactuar os fluxos é uma parte importante para que todos os pacientes possam ser encaminhados de acordo com a gravidade. Garantir insumos de primeira necessidade, como soro, equipo, suporte de soro, para que se faça em qualquer local em que seja necessário a infusão endovenosa de fluidos e, principalmente, fazer um acolhimento efetivo. Em situações em que há uma grande procura, como, por exemplo, em pronto-socorros, é muito comum casos graves de dengue não serem triados e ficarem muito tempo esperando atendimento e agravarem durante isso. Daí o papel dos profissionais não médicos, especialmente o papel da enfermagem, no recebimento e pré-triagem da gravidade. Agora, apesar de que muitas vezes a gente tem dificuldades no estabelecimento dessa rede, né? É extremamente importante que isso seja feito e que, na verdade, a principal característica no enfrentamento dessa epidemia seja a suspeição clínica. Tá? Obviamente, nós temos a possibilidade de fazer o diagnóstico específico da dengue. Esse diagnóstico específico ele vai depender do momento em que o paciente está sendo atendido. Nos primeiros 5 dias da doença, nós podemos fazer a dosagem de uma proteína do vírus dengue, que é a proteína NS1. Essa proteína, no momento em que ela aparece, ela significa que há replicação viral. Então, tendo replicação viral, tem a doença clínica. Isso não está disponível o tempo todo em todos os municípios, mas a detecção dos anticorpos IgM, que são aqueles anticorpos que caracterizam uma infecção recente, eles estão disponíveis no Adolfo Lutz. Então, é importante que se faça a coleta desse material e se encaminhe para o Adolfo Lutz para que se faça o diagnóstico específico. Mas é extremamente importante lembrar o seguinte, mesmo em alguns casos
durante a fase aguda da doença, é importante coletar material e mandar para o Adolfo Lutz para que se faça o isolamento e a detecção do sorotipo viral. Porque, dessa maneira, nós vamos conseguir determinar qual é o vírus que está circulando na nossa região e, com isso, até mesmo determinar o possível grau de gravidade que os nossos pacientes terão. Tá? Então, é extremamente importante, mas uma outra coisa que é importante que nós temos que lembrar em relação ao diagnóstico. No momento em que a gente está no pico de uma epidemia, quando existe uma alta incidência da dengue, o diagnóstico clínico epidemiológico ele tem uma acurácia muito próxima daquelas dos diagnósticos laboratoriais. Então, nesse momento, o diagnóstico laboratorial ele pode ser deixado de lado e realmente só em alguns casos ser feito. E a gente simplesmente se pautar no aspecto clínico dos pacientes. O que é importante, então, em termos da nossa realidade, é que, evidentemente, nem todos os municípios eles vão ter todas as características estruturais para o atendimento dos casos de dengue nas suas diversas gravidades. Evidentemente, é necessário, muitas vezes, que haja uma complexidade maior de assistência para um atendimento, por exemplo, de um caso C e D. Mas, de toda forma, nós temos que encontrar modos efetivos de prevenir o óbito, daí a importância de se trabalhar redes de pequenos municípios, montarem redes de referência com os municípios maiores, de forma que os pacientes possam ter um atendimento adequado. Então, é possível que a gente tenha que lidar realmente com essa tríplice epidemia, ou seja, com dengue, com zika e com chikungunya, ao mesmo tempo, isso causa uma enorme sobrecarga de serviços. E, durante essa sobrecarga, há o risco até de que haja negligência de outros eventos, porque é evidente que, durante uma epidemia de dengue, não deixa de existir infarto, não deixa de existir AVC, não deixa de existir outras doenças infecciosas que, muitas vezes, são confundidas com dengue, como leptospirose, sepsis, endocardites, de modo que há uma necessidade importante de se organizar o serviço para, ao mesmo tempo, atender os casos de dengue e não negligenciar outras doenças que acontecem ao mesmo tempo. Por outro lado, isso para o gestor da saúde é extremamente importante evitar o pânico na população. Se você tem, por exemplo, zika circulando junto com dengue, vai haver um grande pânico em relação à questão das gestantes. Há uma necessidade de fazer com que os meios de comunicação e as redes sociais sejam apoios da gestão da epidemia e não transmissores do pânico. E é uma obrigação de todos nós pensar simultaneamente não só a assistência ao paciente com dengue, mas também a vigilância dos casos, a comunicação social, a monitorização dos casos graves, os óbitos, o controle de vetores. Quer dizer, tudo isso tem que ser trabalhado ao mesmo tempo, não só para que se lide com dengue, mas para que se lide também com chikungunya e zika, que podem acometer a população simultaneamente. Os riscos de epidemia, né, são constantes. Essa é uma das lições que a gente aprende com a dengue. A gente também sabe que as vacinas de dengue não substituirão o controle de vetores. Em primeiro lugar, nós não temos ainda uma vacina ideal. E, em segundo lugar, nós temos a zika e o chikungunya circulando ao mesmo tempo, que, evidentemente, não serão protegidos por uma vacina contra a dengue. E é urgente melhorar a comunicação de risco e assegurar a participação da sociedade na prevenção. Não é só criar equipes e mais equipes de controle de vetores, embora isso seja importante, mas assegurar que a população recebeu de forma correta, não é, a lição de como prevenir dengue e outras doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Em relação a tudo que a gente falou aqui, tá, é um apanhado de que vocês podem também conseguir em vários documentos que estão disponíveis
gratuitamente na internet. Então, aqui do próprio CVE, da Secretaria da Saúde, tem aí um documento com orientação do atendimento para casos de dengue, zika e chikungunya. Tem esses dois documentos que estão em inglês, um é um documento da Organização Mundial de Saúde e o outro da Organização Pan-Americana de Saúde, que delineiam todas as metodologias que a gente pode usar para enfrentar uma epidemia de dengue. E a gente tem também do Ministério da Saúde 2 bons documentos, muito simples de serem lidos, bastante fáceis de serem compreendidos, que ajudam também no enfrentamento das epidemias e, particularmente, no atendimento, no manejo dos pacientes com dengue. Acho que era isso que a gente teria para mostrar, né? Mas o que eu acredito é que a Secretaria de Saúde está sempre disponível para atender todas as perguntas, todos os questionamentos que vocês tiverem, e tanto Carlos quanto eu, acho que a gente também se dispõe a atender todos os questionamentos possíveis. Eu, só finalizando, gostaria de dizer que nós, que temos nas universidades feito um apoio técnico às ações da Secretaria de Saúde, evidentemente, estamos à disposição para fazer capacitações em diversas regiões do Estado, mas o objetivo desta nossa fala é chamar a atenção para alguns aspectos que nos permitem enfrentar a epidemia de dengue com vistas principalmente a reduzir a mortalidade. Muito obrigado.